Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Hoje são 4 de outubro do ano de 2022. Nós estamos aqui em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, a disciplina Economia e Mercados. Beleza? Eu sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos. Eu estou aqui no estúdio 5. O Maioli é o meu diretor de imagens, a Fátima Campelo é minha profa assistente e nós vamos juntos aqui mais esta aula de Economia e Mercados para Administração. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli? Vamos falar sobre o surgimento de novos mercados. Na aula passada, nós tratamos só um minuto, nós tratamos de estruturas de mercado, que são diferentes encontros, né, entre quem compra e quem vende. Tem estrutura de mercado a ideal, que é a concorrência perfeita, mas que não existe na prática. Monopólio, oligopólio são os mais comuns que a gente encontra no mercado. E eu quero discutir com vocês o surgimento de novos mercados. Mas antes disso, eu quero resgatar alguns tópicos que nós já discutimos em aulas passadas para que a gente consiga estar reforçando os conteúdos ministrados. Então vejam só, eu tenho aqui uma primeira pergunta falando de demanda, né? E vejam, o que é que a gente pode destacar aqui como demanda? É a procura, né? É a quantidade, demanda ou procura, é a quantidade por um determinado bem ou serviço que o consumidor está disposto a consumir em um determinado período de tempo. Cite exemplos do que seja demanda. Por exemplo, quando vocês estão assistindo essa aula aqui, vocês estão demandando conhecimentos sobre o curso técnico em administração. Sacam? O canal Educação é oferta, vocês são demanda, ok? Vocês estão procurando conhecimentos nessa área específica do ensino técnico. Quando você vê alguém que comete um crime, ele vai demandar serviços jurídicos. O advogado vai ofertar os serviços jurídicos, né, para aquele cliente. Quando você vê as pessoas consumindo combustível, ali a demanda por combustível, os postos ofertam combustível, ok? Então a demanda é isso. Aí se a gente olhar para o mercado, vamos ver diferentes demandas, diferentes encontros entre demandas e entre ofertas. Tá bom? Ok? Explique o papel dos bens substitutos na microeconomia. Vejam só. É porque a demanda por um produto ou serviço pode mudar ou variar de acordo com a oferta, aliás, perdão, com a existência de produtos substitutos. Bora imaginar aqui bens substitutos, você queira tomar, de repente, numa padaria um suco de maracujá. Tá muito caro o suco de maracujá. É o suco que eu mais gosto, Maior, mas é bicho de polpa cara, é suco caro. Aí você troca, não vou tomar suco de maracujá, vou tomar um suco de cajá. Ali é um bem substituto. A demanda por suco de maracujá pode cair, se o preço estiver muito caro, pode cair e levar ao aumento do consumo do suco de maracujá por suco de cajá. Entendem? Essa seria a pegada. É quando você tem duas escolas diferentes. Eu não vou botar nessa escola porque ela está mais cara. Eu tenho uma outra escola aqui que é substituta, que pode substituir a minha necessidade. Entendem?
Essa é a ideia, ok? O preço de outros bens. Os preços de outros bens que uma pessoa consome podem influenciar na demanda do bem. Ou seja, ao gastar mais com outros bens, sobra menos dinheiro para gastar com o bem, né? Então, quando aumenta o preço do arroz e do óleo, eles podem aumentar o consumo por batata. É quando geralmente é isso. O preço de uma coisa sobe, você escapa. O preço da carne de primeira está muito caro. Por bem, eu vou trocar o consumo por. Se for carne bovina, eu troco por carne de segunda, terceira, ou você vai para outros tipos de carne, ou até você substitui por outra coisa que não é nem carne, sacam? E é essa a possibilidade aí. O consumidor tem uma liberdade, quanto mais bens substitutos tiverem, mais liberdade eu tenho de escolher. Quando eu não tenho outros bens substitutos, aí eu não tenho jeito, eu só vou continuar consumindo aquele mesmo produto. Sacam? Essa é a questão. Explique 3 fatores que afetam as quantidades ofertadas de produtos e serviços. A gente falou também de oferta. E quando a gente fala de oferta, percebam, quando a gente tem, quanto maior o preço do produto, quanto maior, maiores tendem a ser as quantidades ofertadas. Isso aqui acontece porque quem quer vender pelo preço mais alto possível, entendem? Então vai aumentar as ofertas. Também, um outro fator é o preço dos custos de produção. Se os preços do custo de produção ficarem altos, vão reduzir meus ganhos. Então eu vou ofertar menos. Se os meus custos caem, aumenta o meu lucro. Então eu vou ofertar, eu tendo a ofertar mais. Um outro elemento aqui é a tecnologia. Quanto maior a tecnologia, maior tende a ser a capacidade ofertada da empresa. Se a capacidade ela é rudimentar, se a tecnologia é rudimentar, ela é artesanal, então a capacidade de ofertar ela também vai ser menor. Tá bom? Bom dia, Maria Cauane. Bom dia, bom dia. Câmbio, câmbio, câmbio. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos e as suas observações pelo chat. No nosso roteiro da aula de hoje, vamos tratar sobre o objeto, é o estudo, é o surgimento de novos mercados. O objetivo de aprendizagem é reconhecer o surgimento de novos mercados. Tá bom? Isso é muito importante para vocês enquanto futuros técnicos em administração. Também vão ter questões para que vocês possam resolver na forma de atividades complementares. Sou o professor Fernando Galvão e a gente vai junto aqui nessa aula de economia e mercados. Minha gente, vejam, falando aqui de desenvolvimento de novos produtos, né, no mercado. Só um minuto, tá aqui. O desenvolvimento de novos produtos e serviços no mercado. É muito dinâmico. Vejam, o mercado é uma coisa muito antiga. O mercado vem desde a era primitiva, né? E as pessoas já faziam transações econômicas, trocando coisas. O caçador trocava caças por produtos agrícolas. O pastor que domesticava animais trocava isso por, de repente, por artesanato. Nem tinha moeda ainda. E já havia mercado, já havia demanda, havia oferta. Percebam que dessa era primitiva que eu estou citando como um exemplo até os dias de hoje, imaginem o grau de desenvolvimento que a gente tem de produtos e serviços para atender as diversas... vejam, deixa eu colocar aqui, para atender as... Deixa eu botar o vermelho. Nós temos aqui... Opa, só um minuto. Na raiz da coisa, a gente tem necessidades, a gente tem desejos. Há quem classifique e bote também dores. Dores são problemas. Dores. Né? Os clientes, as pessoas, né? Elas têm isso.
e elas vão buscar produtos e serviços no mercado que atendam a necessidades, aos seus desejos e suas dores. Qual é a questão? Minha gente, é porque o mercado é tão dinâmico que essas necessidades, desejos e dores podem mudar, né? Podem mudar na medida em que se criam novos hábitos, sacam? Novos hábitos aqui podem surgir, e não somente por conta de mudanças culturais. A gente está falando de costumes, de hábitos, de comportamentos, eles vão mudando. Por exemplo, a própria pandemia, ela modifica muita coisa. Você já pensou, você entra num banco, se entrasse de máscara e óculos, você nem entrava no banco. Hoje é possível entrar no banco, né? Porque a máscara, ela deu uma mudada nas coisas. Fica muito mais intenso o uso de máscara quando a gente tem, nos dias de hoje, você usar sem máscara, mas bora imaginar que a pessoa esteja gripada. Antes, maior, a pessoa gripada sai no meio da rua e acabou se espirrando e tossindo para todo lado. Hoje em dia, o ideal é evitar sair, mas se tiver de sair, usar máscara, né? O bolo de aniversário, soprar apagar a vela. A vela tem que ficar longe do bolo. É um outro hábito também, né? Olha aí, as coisas vão mudando aos poucos. As famílias tinham mais filhos, não é? Na média, hoje está caindo a média de filhos por casal. Era mais comum homens e mulheres estarem casando, hoje está ficando cada vez mais comum homens casando com homens, mulheres casando com mulheres. Tem casal que não quer ter filho, tem gente que não quer casar, por exemplo. São novos hábitos. Percebam que tudo isso que eu estou dando como exemplo são outra ordens de necessidades, de desejos e de dores. Uma pessoa que não quer casar, ou um casal que não quer ter filhos, ele tende a ter muito mais demanda por lazer, por exemplo, viagens, turismo. Um casal que tem filhos, aí tem uma outra ordem de gastos que vão para além. É plano de saúde, é escola, é material escolar, é aula de reforço. Entendam que dependendo do comportamento das pessoas, vão variar necessidades, desejos e dores, né? Então, e para isso o mercado vai ajustando ofertas de produtos e de serviços. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, isso vai repercutir neste mercado, meus caros futuros técnicos em administração. Olhem a própria educação, que antes era essencialmente presencial, pode ser feita completamente de forma remota ou pode ser feita de forma híbrida, né? E por aí vai. Olhem os atendimentos médicos. Tem atendimento médico que dá para fazer através de telemedicina. Obviamente outros não. Mas olhem as transformações que vão ocorrendo no mercado, né? E que isso em muito é motivado por novos hábitos. Me lembrei agora da figura do homem metrosexual. Antes, o mercado de beleza, de cosméticos e tudo mais, estética, era o foco principalmente nas mulheres. Só que alguns anos atrás criaram uma figura chamada do homem metrosexual. O exemplo é o David Beckham, lá da Inglaterra, o jogador. Pega um cara de um esporte associado à masculinidade, o caboclo bonitão, todo de barba ali, o Beckham. E aí você vai ver o Beckham lá, ele vai ser o homem... O que é o metrosexual? É o homem vaidoso. Ele é vaidoso e tal. E quando ele é usado como garoto propaganda desse tipo de perfil, a gente vai perceber que começam a haver seguidores. Os homens começam a olhar e se permitir, de repente, serem mais vaidosos. E a partir daí você vê o mercado se ajustando para isso. E tem clínica de estética que entendem que é só para homem maior.
E a portinha não é na avenida, não. A porta fica ali na lateralzinha ali, porque, porque os homens, ainda tem homem mais velhaco, vamos dizer assim, menos, gosta de chamar menos atenção nesse sentido. Mas tem isso, tem porta para a avenida, mas tem a portinha na lateral ali que não é tão visada, não é tão visível. E você começa a ter, né, uma série de serviços voltados para o público masculino que antes eram focados apenas em mulheres. Isso são novos hábitos que vão se criando nesse sentido. Tá bom? Beleza? Aí novos segmentos vão se abrindo de mercado, novas demandas, novas ofertas, e aí a gente vai tendo um mercado cada vez mais dinâmico. É interessante, no Japão o povo tem um nível de renda tão alto, mas ao mesmo tempo eles são extremamente poupadores, eles não são gastadores. Então, no mercado japonês tem que sempre estar criando tecnologia, uma coisa nova, um novo segmento, um novo estímulo para estimular o consumo do mercado. Também pode levar ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, prioridades. Todas essas transformações que eu estou falando no mercado, elas criam novas prioridades. Por exemplo, era um preconceito muito bobo, mas dizia assim, consulta com psicólogo ou com psiquiatra é coisa de gente com transtorno de doido, né? Literalmente era isso. Percebam que agora, e antes disso já estava mudando. Porque a gente vive numa sociedade, na sociedade da ansiedade, literalmente. Né? O mundo está cada vez mais incerto, o mundo está cada vez mais instável, flutuante, flexível. E aí, nesse sentido, a gente vai tendo menos certeza sobre o que vai acontecer amanhã. É uma natural ansiedade gerada. Detalhe, com a pandemia essa coisa se intensifica. Então, agora você tem muito mais gente com prioridades de tentar preservar a saúde mental. Aí tem gente que vai lá e agora se abre para possibilidades de consultas com psicólogos, com psiquiatras, pessoas que estão com transtornos mentais e agora vão se consultar e buscar. São novas necessidades, sobretudo dores, né? Quando se busca esse tipo de atendimento. E assim vai. Tem gente que antes não era, como é que eu vou dizer? A pessoa comia carne, tinha gente que era vegetariana, pois hoje tem gente que é vegana. Olha aí, é um novo segmento, são novas prioridades. É gente que não quer consumir nada que seja derivado dos animais, porque o vegetariano ele come prioritariamente frutas, hortifruti e tudo mais. Mas come queijo, toma leite, que são derivados dos animais. O vegano nem isso, né? Nem isso. Então são outras coisas que vão pipocando no mercado. E aí isso leva à busca de novos produtos e serviços. Tem a atração pelo novo, pela novidade. Isso aqui também é um gatilho forte de mercado para o desenvolvimento de novos produtos e de novos serviços. Sobretudo isso aqui a gente percebe muito no ramo da tecnologia. Sempre buscar criar coisas novas que estimulem o consumo das pessoas. Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Vamos. E é importante. Tentem fazer isso com vocês. Que novos hábitos vocês tiveram de antes para agora? Pode ser que tenha se tornado um hábito mais gente comprando pela internet, não é? Aumentando a proporção de compras pela internet do que presenciais. Olhem a história das redes sociais literalmente, né? O quanto que o uso do WhatsApp modificou os seus hábitos e os seus comportamentos. Na hora de namorar, na hora de interagir com a família, de interagir com os amigos. Como é que essa coisa ela se mostra para você? Existem coisas que vocês estão consumindo a partir de agora e que não consumiam antes? É um novo segmento? Como é que essa coisa funciona?
Isso é importante. O desenvolvimento de novos produtos ou de novos serviços, ele também pode ter como gatilho pressões internas. Pressões internas que eu me refiro aqui é dentro da própria empresa, né? Pressões internas, se já são internas, eu não preciso botar dentro, né? Das empresas, ok? Aí a gente vai ter essas pressões internas aqui. Por exemplo, pressão interna por crescimento, preciso ampliar meus caros futuros técnicos em administração. A ciência de vocês, ela usa muito termos em inglês, né? Então, quando eu coloco aqui, é para que vocês não sejam pegos desprevenidos lá na frente. A busca pelo o, o market share, a fatia de mercado, ampliar a fatia de mercado, sacam? Né? Isso aqui, essa demanda por crescimento, por metas, por objetivos, fortalece muito isso. Isso pode inclusive criar, minha gente, ambientes de trabalho extremamente estressantes para se trabalhar, ampliando a potencialidade das pessoas desenvolverem ansiedade ou depressão. A gente vê isso dentro de banco. Banco é uma atividade profissional extremamente estressante. Os bancários, os níveis de suicídio na classe bancária são altos. Os níveis de dependência química, por exemplo, de álcool é grande. Porque em banco é prática comum o estabelecimento de metas muito agressivas. E aí a pessoa tem que botar para bater essas metas para que ela tenha seu espaço lá, ou garantir o seu espaço dentro do banco, e remuneração que é proporcional às funções que a pessoa ocupa. Então, essa pressão por crescimento, ela pode se tornar muito intensa, mas pode levar também a um ambiente de desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, para que sejam ofertados no mercado para clientes. A gente também tem uma outra aqui, que é o aumento da produtividade. Né? Por produtividade é fazer mais em menos tempo, usando menos recursos. E aí a gente tem essa tendência de aumento, de busca do aumento da produtividade. Né? Porque isso garante à organização uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então é exigido cada vez mais das pessoas fazerem mais tarefas em menos tempo. E isso pode levar ao desenvolvimento também de novos produtos, novos serviços, sobretudo na área da tecnologia. Os avanços tecnológicos, eles têm gerado soluções, né? Os avanços tecnológicos. Né? Os avanços tecnológicos, eles têm possibilitado isso, o desenvolvimento de soluções capazes de gerar aumento da produtividade na gestão do estoque, na gestão do fluxo de caixa, na avaliação de desempenho das pessoas, né? Tem possibilitado isso, tá bom? Ao tempo em que também os avanços tecnológicos, como o aumento da produtividade, podem também transformar o trabalho humano redundante ou desnecessário no processo de trabalho. Quanto mais avançado é o processo, mais eu tenho necessidade, na verdade, de menos gente trabalhando. A gente vê isso na produção de grãos, onde você tem um uso muito intensivo de tecnologia e você consegue cultivar 5, 10 mil hectares de terras para produzir grãos com pouca gente, entendem? Então pode acontecer isso. Olha os serviços bancários. Hoje precisa-se de menos bancários dentro de um banco do que há alguns anos atrás, fruto desse impacto tecnológico.
Por isso é importante a gente usar a tecnologia a nosso favor, porque senão ela pode substituir vários trabalhos humanos dentro do processo produtivo. Um outro ponto que pode levar ao desenvolvimento de novos produtos ou de novos serviços é a busca pela redução de custos, né? Você operar com um custeio leve, isso pode também fazer com que isso ocorra. Otimizar as estruturas que você já utiliza. Você usar uma estrutura que você já usa para mais de uma função. Isso é otimizar, isso reduz custos, isso facilita o processo, tá bom? Essa redução de custos pode levar a um aumento, nas receitas da empresa e podem ser revestidas no desenvolvimento de novos produtos, inovação, conhecimento, tudo mais. Uma empresa que tem pesada estrutura de custos, ela tem uma dificuldade grande para desenvolver produtos e serviços, tá bom? Pode acontecer. Você foca tanto na gestão dos custos, você perde a capacidade de pensar estrategicamente no médio e longo prazo. A gente também tem aqui, pode ser que também seja um gatilho no mercado, minha gente, para o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, entendendo o mercado como o encontro entre quem vende e quem compra, pode ser os concorrentes. Opa, surgiu um novo concorrente na área, e aí, o quanto que ele é capaz de ameaçar a minha fatia de mercado, por vezes, isso pode acontecer. Às vezes a empresa está até na zona de conforto, está com ali sua carteira de clientes definida, a empresa está ali de boa, sem maiores exigências, aí de repente chega um concorrente, cria um ambiente de mais estresse, de mais atenção, aí a empresa se vê obrigada a modificar algumas coisas, de repente pode acontecer isso. Eu me lembro demais, aqui em Teresina tinha um hipermercado, e ele, né, muito grande, atendia uma região densamente povoada, bairro grande, e, minha gente, você chegar lá para botar carro no estacionamento, só um monstro, né? Só de Teresina já é daquele jeito, e sem cobertura. Quando chegou um outro hipermercado próximo, ele nem tinha toda a parte coberta, era só uma parte, não era todo o estacionamento, não. Rapidinho, o hiper que já existia, o hipermercado lá, ele começou ele fez a cobertura do seu estacionamento. Mas só botou porque o concorrente chegou com pelo menos uma parte do seu estacionamento coberto. Aí o que já havia no local também fez isso. Então, assim, você vai vendo o desenvolvimento de produtos e de serviços nessa linha. O mercado não para, né? Então, a gente sempre vai estar vendo novos produtos sendo lançados, aperfeiçoados, você faz melhoramento em cima do que já se faz, processos de adaptação. Tem produtos que eu não produzo, mas aí eu pego o exemplo de um concorrente, adapto para a minha realidade e coloco para rodar no mercado. Também tem convergências, minha gente, pode haver, né, entre os concorrentes, pode haver convergência. Isso é interessante. Aqui em Teresina tem um evento chamado Outlet Chic. Como é que funciona o Outlet? É o mercado de moda, de roupa, vestuário. É altamente competitivo. Tem muita marca disputando a atenção dos consumidores. Mas em certos momentos, o que é que esse pessoal faz? Eles se juntam, concorrentes, aí eles alugam um grande espaço de eventos, montam estandes, não é? E aí climatiza e bota uma musiquinha, bota uma decoração e chama todo mundo para o evento. Então todos os clientes que gostam de consumir produtos de moda e vestuário vão para o mesmo lugar. Ali tem, minha gente, se bobear, alguns milhões circulando no mesmo lugar. O que é que acontece? Cabe a cada empresa
tentar atrair uma fatia de todo aquele público que está no mesmo lugar. Isso é convergência. Sacaram? Tudo bem, sim ou não, isso pode levar ao desenvolvimento de produtos e de serviços. Então, o concorrente não é necessariamente um inimigo a ser abatido e destruído, mas ele pode ser um parceiro estratégico para até desenvolver, né, um mercado, de repente um produto ou um serviço que possa ser compartilhado, já que uma empresa não consegue dominar completamente todo um mercado. Pode haver uma homogeneidade estratégica, a gente vê isso bem aqui em banco, viu? O mercado bancário ele é muito concentrado, então assim, é oligopólio, nós falamos disso na aula passada. O mercado bancário ele é extremamente concentrado, são 5 grandes bancos brasileiros, e qual é a homogeneidade estratégica deles? Eles não disputam o mercado na forma de preços, sacam? Não disputam. Preço que eu digo é juros. Eles não baixam juros para atrair clientes. Eles disputam em outras arenas. Marketing, é atendimento ao cliente, mas juros, há uma homogeneidade estratégica nesse sentido. Ela acaba prejudicando clientes e beneficiando as empresas. Aqui também pode ser também que o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração, pode ser que esse desenvolvimento de novos produtos seja de descontinuidades. O desempenho da economia ele é cíclico, viu? Então ele não tem uma continuidade ad infinitum, né? Não é assim. Vejam, se eu fizer um gráfico aqui, só um minuto, né? Se eu fizer um gráfico aqui, como é que é o comportamento da economia, né? Produção e tempo. Só um minuto, canetinha vermelha. Vai ser assim, ó. Ele é cíclico, tem momentos de queda, de alta e assim vai. Sacam? São ondas em que a empresa vai estar surfando. Tem ondas de alta, tem ondas de baixa. Então, esse desempenho da economia, um momento de alta, né, é mais fácil gerir o negócio. Em queda é mais desafioso. Não tem aquela frase, bons ventos não fazem bons marinheiros? Então, você vai ter aqui um desempenho da economia que pode gerar uma série de descontinuidades. E a empresa precisa estar se preparando para isso, né? Eu estou pensando até aqui em fluxo de caixa. O próprio fluxo de caixa da empresa. Tem momentos em que o caixa está mais alto, tem momentos em que ele cai. Mas a empresa precisa se perpetuar nos negócios. Ficou claro, minha gente, como esse desempenho da economia ela afeta o ambiente da empresa e a empresa precisa se ajustar de acordo com o comportamento da economia. De repente, pode ser a política e a regulamentação, né? Você tem uma política de mais regulamentação e a empresa precisa se adequar a isso. Né? Exige um esforço, um trabalho a mais. Pode ser que uma medida governamental seja de desregulamentação. Agora, recente, por exemplo, o governo desregulamentou, ele tirou a obrigatoriedade de uma empresa em relação a normas de segurança do trabalho de fazer uma inspeção preventiva no ambiente de trabalho, buscando riscos à segurança do trabalho. Antes era obrigatório que a empresa fizesse uma inspeção para identificar riscos de possíveis acidentes de trabalho. É preventivo. Foi tirado isso, então é optativo a empresa fazer ou não essa inspeção. Sacam? Então, dependendo da política e regulamentação, isso pode ser um estímulo ou não para a empresa. Né? Pode fazer sentido. Ok. A própria tecnologia, os avanços tecnológicos disponíveis. Né? Um exemplo que eu uso com vocês é o Star Wars. O Star Wars, a franquia lá do cinema, os Jedi, o Sith, a Força, o lado sombrio da Força. Né? O que acontece? O George Lucas começou gravando os filmes 4, 5 e 6. Por quê?
não havia tecnologia disponível para ele contar essa história a partir do 1, do 2 e do 3. Só muito tempo depois, com a tecnologia amadurecendo, ele foi e gravou o 1, o 2 e o 3. E depois ainda seguiu gravando, se tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí foi o 7, o 8 e o 9. Olha que viagem doida isso, minha gente. É porque às vezes a tecnologia agora ela não é possível para produzir certas coisas, mas lá adiante vai ser. Então você vai. Olha os filmes de heróis. Olhem os filmes. Eu sou do tempo dos quadrinhos. É impossível para mim visualizar isso na forma de um filme. Aí, de repente, o cara faz o filme e aí é impressionante aquela coisa. Entende? Então, as condições tecnológicas, elas podem ser um fator alavancador ou não do desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Entra também os aspectos socioambientais, os recursos ambientais, a natureza, né, como limitadora ou facilitadora. É porque tem reserva de pedra de castelo em castelo que você vai ter a extração, o mercado extrativista de mineral lá em Castelo do Piauí. A Opala, por exemplo, não tem em todo lugar, são nesses países, nessas cidades. Vejam, diamantes, a África é uma grande produtora de diamantes mundial, sacam? Não tem em todo lugar. Ok, então tem esses aspectos. Ao tempo que o Brasil tem uma floresta amazônica e que outros lugares não tem. Então, isso também conta. Beleza? Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês de mercado. Olha, mudanças de mercado. Trouxe 3 marcas aqui que mostram isso. Esse mundo ele é mais fluido. Ou você toma cuidado ou ele engole. A Kodak era uma marca de máquinas de fotográficas. Nos anos 80, ela dominava 90% o market share, fatia de mercado. Então, dominava 90% do market share de filmes, porque aí era um bem complementar. Você comprava a máquina e comprava os filmes. O filme era um rolozinho de... Não sei bem como é que chama, aquele papel filme, não sei como é que chama. Em que as fotos ficavam ali, né? Eu tô explicando aqui para você, mas eu acho que vocês nem conseguem visualizar isso, né? Mas você tinha a máquina e tinha o rolo dos filmes. Mas olha, tu tem como procurar bem. Tu abre uma aba aí no buscador, procura aí máquina fotográfica e filme, e rolo de filme, sei lá, máquina Kodak. Talvez aí nas imagens, talvez a gente encontre. E aí tu compartilha, olha o rolo do filme aí, e compartilha na tela, para mostrar porque esses meninos são muito novos, eles não conhecem não. Então, vejam, e câmeras fotográficas, 85% do mercado eles dominavam. Cadê a Kodak hoje? Ela não roda mais, hoje você é celular com foto. É celular que tira foto digital e tem Instagram. Olha só que coisa. Nos anos 90, a Blockbuster, ela dominava 27% da fatia de mercado de locação de filmes no mundo, em 98. E você tinha as locadoras, por exemplo, de filmes. E hoje em dia, bem, é o streaming chamado, né? É Netflix, é Amazon Prime, é Google Play, onde você de casa mesmo, com acesso à internet e o equipamento e a TV lá, você conecta direto na internet e assiste. Você não precisa mais sair para a locadora alugando filme. Isso está afetando até o mercado de cinema. É tanto que no último filme Top Gun, do Tom Cruise, ele fez um filme para o cinema, é um tipo de resistência, porque muita produção cinematográfica ela está sendo diretamente feita para ser vendida nas plataformas de se assistir filme, né? A gente tem também aqui a BlackBerry, era o celular mais famoso da época, 20% do market share de smartphones eram deles. Era um celular
que tinha umas letrinhas, os números bem pequenininhos, letrinhas, parecia um computador pequeno, né? Parecia um computador pequenininho e ele foi literalmente substituído pelo iPhone. Começa com o iPhone da Apple e depois aí vem Samsung, Motorola e o BlackBerry não existe mais, né? Não tem mais esse espaço. Tá bom? Beleza, minha gente. São exemplos de como o mercado muda e de como a empresa é uma atenção, viu? Toda empresa precisa ter atenção no que ela faz, porque o mercado muda e ela precisa estar se ajustando, meus caros futuros técnicos em administração. Tá bom? Beleza, minha gente? Sim ou não? Vamos aqui adiante. Só um minuto. Tá aqui. Agora, existem, eu estou falando de vários aspectos que têm que ser levados em conta para a gente conseguir operar no mercado. Agora também podem existir dificuldades. Sobretudo se vocês, como futuros técnicos em administração, estiverem trabalhando em mercados maduros, né? Mercados já desenvolvidos, com produtos consolidados, com concorrentes já consolidados. A dificuldade está, ampliar opa, só um minuto, perdão. Canetinha, marca texto, verdinho, aqui. Ampliam a performance de critérios e atributos existentes. Se você quer entrar num mercado já consolidado com clientes, você precisa entrar literalmente melhor do que os seus concorrentes. Ok? Beleza. Pode compartilhar aí. Voltando à questão da Kodak, olha aí um filme. Você comprava uma câmera fotográfica e comprava o filme. E aí botava na câmera e tirava. E era pose, viu? Você tinha as poses, né? 24 poses, 36, 20. É verdade. Hoje no celular a brita é grande. Pode voltar para o slide maior. Muito bem. Então vejam, só para finalizar aqui. No mercado maduro, vejam, ele foca em mercados grandes e bem definidos. Ele responde a demandas dos clientes mais exigentes. Ele pode gerar altas margens de lucro e ele é mais sofisticado tecnologicamente. Por isso que é mais difícil entrar novos jogadores em mercados mais maduros, tá bom? Minha gente, vou encerrando o nosso encontro por aqui, viu? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.